Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 18 de setembro de 2025, estamos entrando ao vivo, Furo do Alfinete, com a nossa convidada, a filósofa, professora e escritora Bruna Torlai. É uma imensa alegria que ela topou, fazer parte do Furo do Alfinete para ir trazendo cada vez mais essa robustez. Boa noite, deve ser Ana, né? Oi, Zago, tudo bem? Uma boa noite aos nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. A professora já está a postos. Então, hoje é dia 18 de setembro. Vamos entrar aí ao vivo, com a nossa convidada. Uma alegria muito grande, um prazer inenarrável, como diria um amigo meu, de ter acompanhado já o seu trabalho há alguns anos, lá no seu canal no YouTube. E agora ter ela aqui participando junto com essa proposta do Furo do Alfinete, que é uma proposta que tem um tripé, terapêutico, filosófico, existencial, metafísico, que busca trazer o ser humano para a realidade, situá-lo no tempo e no espaço diante da sua vida, sua alma imortal e a própria eternidade. Será que ela já está por aí? Professora Bruna. O nosso tema hoje, então, é quem tem medo de filosofia? É Eliano, certinho? Um tema caro, até porque a filosofia ela é um antídoto, contra muitos males da sociedade, da alma humana. Será que ela conseguiu? Então, enquanto a professora não aparece, eu vou sinalizando aqui brevemente sobre a proposta do Furo do Alfinete, que é essa proposta, como eu havia mencionado, terapêutica, que foi... Na verdade, eu acabei me tornando o próprio Furo do Alfinete, certinho, Odisseu. É uma honra tê-la aqui também. Uma hora, de repente, a gente pode marcar, fazer uma live aí, Odisseu. O que é que tu acha? Será muito bem-vindo. Tenho acompanhado o teu trabalho lá aqui no Instagram. Será que aconteceu alguma coisa, professora? Boa noite, Albert. Então, como eu havia dito para vocês, o Furo do Alfinete é essa proposta que foi ganhando robustez ao longo dos meses com esses nossos amigos e convidados na área da saúde mental, e agora a gente está migrando para essa parte filosófica que é essencial nessa jornada de autoconhecimento no seu mundo interior. Eu elaborei um e-book explicando o que é o Furo do Alfinete, inclusive ele está lá no link da bio. Você pode ficar à vontade para baixar ele, fazer o download. É gratuito, não é nenhum tipo de pitch de vendas, na linguagem do marketing. E ali tem todo o escopo da proposta do que é o Furo do Alfinete e descreve brevemente cada elemento da sua estrutura, E lá também no final tem alguns exercícios terapêuticos de autoconhecimento, vale muito a pena. Será que aconteceu algum problema? Aí, acho que ela aparece agora. Então, fiquei à vontade lá, eu menciono o que é o projeto Furo do Alfinete, essa proposta terapêutica. Aí, a professora tá aí, que alegria. Nossa, deve ver a minha cara, E aí, professora, tá com um sinal bom de internet? Será que não vai cair a nossa live? Eu aceitei, mas ele não aceitar. O que deu? Então, pessoal, não deixe de baixar o e-book. Ele é curtinho, ele tem algumas páginas ali, 25 páginas no máximo, explicando a proposta do Furo do Alfinete. Aceitar. Não deu, vou te mandar o convite, professora. O teu pedido não está vindo, mas deixa eu ver aqui. Ó. Será que nós estamos sendo monitorados? Aí. Agora foi. Maravilha. Oh, que alegria. Essa era a minha semelhante, professora. Deixa eu me enquadrar direito. Peraí. Isso, para depois, na hora de fazer o corte, ficar certinho.
E o pessoal assiste a gente bem aí, né? Inteiro, né? Essa palavra que é cara, a gente está pela metade hoje em dia na sociedade, né? É, mas aqui tá melhor. É por causa da luz. Aqui a luz é toda organizada. Dá para ouvir bem, não? Oh, claro, em bom tom. Aqui a luz é toda organizada. Eu uso muito a webcam. Eu raramente faço live no Instagram, mas é porque quando eu fazia eu não tinha o fone adequado. Eu comprei um fone agora que agora dá para fazer, né? E então eu tenho que pôr em outro suporte o celular. Eu fico meio confusa, não estou acostumada, mas vamos lá. Um prazer estar aqui com você. Adorei seu chapéu. Queria estar de chapéu também. Ah, legal. De repente eu te arrumo um chapéu aí, um caneco e é o estilo que a professora gosta, né? Então, eu estava falando antes da professora chegar, que é uma honra ter aqui conosco hoje a Bruna Torlai, né, que é filósofa, professora e também escritora. Ela é editora da revista Esmeril, produziu uma obra do mínimo chamado sobre Platão, né, professora? Ah, E é. É um livro introdutório, sim. isso, mas ali tem, como é que se diz, muitas chaves e muitas pérolas, né? Não só conceituais, mas práticas para a gente poder analisar a nossa própria vida. Ela também ela traduziu, né, um livro sobre o comunismo, né, professora? Chegou hoje, nem abri ainda aquela obra, que eu sou fascinado por esse tema, né? E o desejo de convidar a professora veio justamente disso para trazer mais robustez à proposta do projeto do Furo do Alfinete, que diz respeito a esse tripé existencial dessa jornada de autoconhecimento no seu mundo interior, né? A gente muitas vezes está para fora, sensorialmente tocado, né, por esses apelos que existem hoje com essas distrações. Assistir a sua aula, recomendo, vou deixar depois o link aqui, que a professora falou recentemente sobre o valor específico das coisas no mundo e a crise de autoridade atual. Assim, eu tive vários insights ali assistindo aquela aula ali, é meia horinha, 28 minutos, que valem ouro, né? Então eu agradeço e seja muito bem-vinda, professora, né? Ao Furo do Alfinete. Hoje o tema é Quem tem medo de filosofia? E eu já queria jogar direto para o professor para a gente não perder muito tempo, eu sei que a professora tem a dinâmica também, e eu estava me recordando, e é onde eu queria já É. iniciar com a fala da professora, dois momentos. Eu sou formado em História, né? Retomei a faculdade agora, estou fazendo uma segunda licenciatura em Filosofia, mas eu tentei uma vez, depois de formado em História, entrar na Filosofia e meti o louco ali e saí, porque era a mesma conversa que eu tinha ouvido quando eu entrei na faculdade há 20 anos atrás. Né? Primeiro dia de aula, o professor disse: meu objetivo aqui no curso é provar que Deus não existe, lá atrás na história. No A curso de matéria. história? Mas qual que é o sentido? Que idiota! Não, não, Professor, disciplina de pré-história. O cara ainda é um católico meia-boca, mas tudo bem. Aí eu entrei em crise de identidade, essa loucura toda aí, enfim. Peraí, chamaram católico meia boca, mas ele queria provar que Deus não existiu. Eu não entendi. Eu também não Que entendi. Eu que jeito safado, estranho né? de comentar. Safado. E aí, depois, em 2012, eu comecei a fazer, por um polo que abriu aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, filosofia, né? Disciplina de ontologia, professor dizendo: Deus existe, fé e razão podem dar juntas. Assim, não, essa conversa de novo, não, né, professor? Tá maluco, eu já vi esse filme, né? Não estava com paciência, professora, para aquela época. Me levantei e falei: professor, ó, vou acabar a conversa aqui. Deus não existe porque a existência ela é limitada. Tudo que existe é o que foi colocado para fora. Deus é do verbo ser, tudo que anime da vida à matéria. Deus passou a existir quando ele tomou a forma, para quem crê em Cristo, né? No verbo encarnado. Então ele passa a existir, a tomar forma na existência. Quer saber? Eu estou trancando o curso, estou indo embora. Falou, tchau, e fui embora. Ele vai saber. Né? Então, essas questões existenciais, né? É uma questão de, como a professora fala com frequência, né? É um remédio, é um antídoto, né? Para a nossa vida, né? Caminhar pela filosofia. Então, colocando essa introdução, né, professora? Fica muito à vontade, fique à vontade, né? E seja muito bem-vinda. Não, muito obrigada. Olha, é engraçado, você mencionou, né? Eu sempre escrevi muito, mas eu nunca organizei as coisas para publicar, né? E recentemente, ano passado, eu falei, putz, eu preciso começar a organizar isso, eu sou muito desorganizada. Eu sempre escrevi, eu sempre pratiquei as chamadas formas breves da prosa, aforismo, pensamento, poesia, eu tenho bastante coisa também, mas publicar poesia eu acho perda de tempo, acho bobagem, porque ninguém lê, né? Você escreve até como prática para refinar o estilo e encontrar cada vez mais clareza, né? A, escrever verso é muito mais, em primeiro lugar, é uma forma de ampliar o seu domínio da linguagem, porque a poesia é no exercício poético que está a nossa consciência mais depurada da linguagem, da gênese, da possibilidade de exprimir o real, né? Então,
começando aí. Então, assim, eu às vezes me apresentar como escritora é um pouco estranho, porque de publicação tem só tradução e aquele livro sobre Platão. Mas eu estou preparando, tá? Minha obra autoral para ser publicada em breve. É que eu sou desorganizada, mas uma hora sai, tá bom? E quanto ao que você falou, eu tive um pouco mais de sorte na faculdade, né? De- esse pessoal que foi para a faculdade de 2010 para frente pegou a geração uma geração de professores, perdeu todos os professores que ainda prestavam um pouco, né? Eu entrei em 2000, tive contato com alguns intelectuais bons e peguei um pouco desse tipo de nova safra. Essa nova safra vem muito fraca, vem muito sem erudição, eles não tinham tinham muito pouco para oferecer. Eu lembro que eu tive na pós-graduação aula com um professor dessa safra, desse tipo aí que você apontou, e eu vi ele humilhando gratuitamente um menino em sala de aula. E eu lembro que eu peguei, fiquei irritado e falei: olha, você está falando aí que a gente não está lendo sua tese, mas é porque eu não entendi. Para que eu preciso ler sua tese? Porque sua tese sobre Descartes não me parece acrescentar muita coisa, né? Fiquei irritada porque ele humilhou um orientando gratuitamente, né? Então, assim, era um cara que estava ali por vaidade, por poder, para ter um emprego. Claramente não estava ali interessado na verdade, no conhecimento e na educação, em formar almas, né? Eu fico arrasada cada vez que eu tenho qualquer tipo de conversa com meus alunos e eu percebo que eles estão tristes, que a formação não está deixando eles mais felizes, mas a responsabilidade da formação está deixando eles tristes, né? Eu fico arrasada e começo a repensar em tudo. E falo, nossa, eu preciso mudar, eu preciso ajudar eles. Então, quando a gente está realmente interessado em formar, a atitude é toda diferente, né? Até quando a gente bate com o mesmo carinho que a gente bate no nosso filho quando a criança precisa tomar um tapa, é diferente, né? E aí, então, na universidade, o que você descreveu é essa falta de cuidado, né? Porque você chegar falando Deus, que é o assunto mais elevado de todos, né? Os filósofos antigos tinham muito cuidado para chegar nos assuntos chamados divinos. Os assuntos divinos são o quê? O objeto da metafísica. A metafísica, tanto para Platão quanto para Platão, evidentemente, mas para Aristóteles, é a ciência primeira. Por que é a ciência primeira? Porque a ciência é o estudo daquilo que, digamos assim, que permite e sustenta tudo que existe e tudo que é e tudo que existe. Então, princípios primeiros são aquelas determinantes da própria existência e das essências, né? Ou seja, da realidade, tanto do ponto de vista da forma, quanto do ponto de vista da matéria, do ponto de vista da articulação, enfim. E é um assunto muito delicado. Então, uma pessoa que chega numa sala de aula dizendo vou provar que Deus existe, é de uma arrogância absurda. E como eu disse, né, a arrogância ela é uma espécie de surdez aguda que se tornou crônica, porque a pessoa que é arrogante é a pessoa que não está aberta para a realidade, ou seja, a pessoa que esqueceu que a gente tem dois ouvidos e uma língua por uma razão. É porque a gente tem que escutar mais e falar menos, né? E esse é o problema da universidade. A universidade falou muito, está falando muito, muita besteira, e ouvindo muito pouco a sociedade, as pessoas ao redor, as pessoas que têm inteligência e que falam, pô, vocês perderam o pé, vocês estão aí nessa hipertrofia da experiência mental, presos nesse idealismo insano. Tudo bem, a gente entende, é uma tendência do pensamento moderno, mas não é a única, né? A gente tem, o pessoal adora descer a lenha na modernidade, mas mesmo na modernidade, a gente tem, já no período da modernidade, um homem como Pascal, que mesmo dentro de uma visão cética, consegue apontar os erros dos contemporâneos no discurso sobre Deus. A gente tem Leibniz, que também é esse caso, ele tem um traço de racionalismo, mas ele tem um grande respeito pela escolástica. Leibniz foi o primeiro grande crítico do abandono da metafísica por parte dos modernos. E o Leibniz é um moderno. E ele é o primeiro que faz a crítica. Então, o que nós precisamos compreender é que a universidade, tal como ela está hoje, ela é a extensão daquele imbecil coletivo descrito pelo Olavo de Carvalho, das pessoas que se reúnem, as pessoas todas que se reuniam para imbecilizar umas às outras, formaram um bando, formaram uma série de carreiristas, né? Tem algumas pessoas boas, com certeza, mas a maior parte são carreiristas
que não estão ali interessados no próximo. E por que não estão interessados no próximo? Porque já não sabem o que é comunhão com Deus, com o real, né? Como é que a gente vai, como é que a gente vai olhar com amor para o próximo se a gente não aprendeu primeiro a ter amor a Deus? É difícil, né? É difícil porque é mais fácil amar Deus do que o próximo, mas assim, uma coisa ajuda a outra, né? A gente se torna compreensivo, a gente se torna capaz realmente de entender as coisas, né? Quando a gente não perde a noção do real, né? E uma pessoa que está profundamente interessada no real vai acabar encontrando Deus, né? Eu tive um período longo de indiferença, mas eu estava pensando, eu estava pensando, eu estava pensando. Estava pensando, que eu sou uma pessoa muito racional, no sentido de, eu não sou uma pessoa lá muito tão emotiva, né? Eu preciso compreender as coisas, né? E aí, quem está procurando a verdade vai encontrar Deus, né? Então, esses seus professores provavelmente nem tentaram encontrar a verdade, né? Eu nunca me pronunciei sobre Deus. Nunca me pronunciei. Antes de eu ter entendido o que significava falar de Deus, eu nem pronunciava. Falei, não sei. Estou pensando ainda. Não tenho nada a dizer a respeito. Eu acho que esse é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Mas esse exercício aí é o caminho das pedras. E o Brasil é o país do caminho do atalho, né? Todo mundo quer enriquecer rápido, ganhar na loteria, virar intelectual lendo 3 livros, ser maduro com 28 anos. Tem o Brasil assim. Eu tenho maturidade porque eu tenho 40. Quando eu tinha 25 eu era imatura e tudo bem. Você tem 25, você é imaturo, não tem problema, é parte da vida, entendeu? Não tem que ter vergonha da imaturidade, só você tem que ter consciência dela. E entender que vai vivendo, que as coisas você vai colhendo aos poucos os frutos da vida, né? E a gente é um país com muito pouca paciência, né? Muito pouco. Eu vejo alguns meninos, algumas pessoas com 25 anos, já querem ser autores consagrados num domínio. Eu falei, calma, moço, calma. O Olavo de Carvalho escreveu um livro tão bom, O Jardim das Aflições. Quantos anos ele tinha quando publicou? Mais de 40. Não ter paciência, né? Não dá para fazer nada bem feito se você não tiver paciência, né? Então, assim, a universidade é retrato do que é o Brasil, né? Ainda que tudo bem, no caso da universidade está cheio de esquerdista, esse perfil complicado do identitarismo, mas fora da universidade também, nos meios digitais também, a gente tem um outro tipo de identitarismo, né? O identitário, infelizmente, o pessoal que é mais conservador e mais à direita repete esses mesmos erros que a gente vê na universidade fora dela, né? Então é um negócio assim, é um problema do Brasil, é um problema que a gente só consegue combater não aderindo, não aderindo. Eu tô com uma audiência baixíssima no YouTube, baixíssima, porque eu tô dando aula sobre a metafísica de Aristóteles, são 14 livros. Eu preciso pensar muito no que eu vou falar ao longo da semana para dar uma boa aula no sábado, né? Então eu não tenho como ficar acompanhando, vendo, congresso, Hugo Mota, a pé, eu não tenho como. Uma coisa ou outra eu faço, né? Só que aí eu falei, o que é mais valioso? Mais valioso é criar um conteúdo para pessoas que estão buscando coisas valiosas. E tudo bem se a audiência cair, se eu perder inscrito, tudo bem. Você pode ter tudo, entendeu? E eu tenho feito isso e eu tô falando que eu tô numa felicidade, Hugo, que eu nem sei te descrever, porque a felicidade, a serenidade, a alegria que você passar uma semana toda em meditação te propicia é um negócio indescritível. Só quem experimentou entende, te traz uma paz de espírito, porque você vive para a reconciliação com o real. Essa tentativa de compreender. É isso. Não, muito bom, porque eu estava observando, já fazem alguns anos que eu acompanho a produção do teu conteúdo lá no YouTube e o teu semblante mudou pra caramba, tá louco? Dá de ver isso aí é notório, né? Eu sou muito de observar as expressões das pessoas, né? Então é nítido isso, né? Ainda que É. tem essa coisa da incisividade, porque é uma coisa do teu perfil, né? Da questão tua vocacional mesmo, de quando vai para cima mesmo, né? Mas assim, o espírito alegre formoseia o rosto, diz o poeta, né? Então, Mas sempre que eu estou lidando com os assuntos que eu amo, eu fico feliz. Hoje um aluno meu, foi muito engraçado, ele chegou e falou, Bruno, eu assisti o corte do seu canal do YouTube, eu estranhei tanto que você estava tão calminha, tão boazinha lá, porque a sala de aula já é um pouco diferente, eu já sou mais incisiva, mas é por quê? Porque eu estou ali numa interação com pessoas, né? Agora, quando eu estou simplesmente compartilhando com o próximo, que está em silêncio me ouvindo, uma reflexão que eu estou fazendo,
O que está saindo ali na tela é a reflexão real que está acontecendo no meu interior. E esse momento de meditação é um momento de felicidade. É diferente, inclusive, de dar aula. Eu estou só gravando uma contemplação para que fique como exemplo de como a gente pode tirar o proveito num estudo. É esse tipo de coisa, né? E isso é um negócio, nossa, me dá, é o momento de maior felicidade, é algo que me realiza, tá? A minha noção de realização de felicidade, eu admito que é muito platônica e aristotélica, no sentido de que se eu não sou capaz de pensar com profundidade e de sentir que eu estou compreendendo algo novo, conforme o tempo passa na vida, eu me deprimo um pouco. Mas quando eu recupero a capacidade de compreensão, isso me alegra, ainda que eu esteja em fases tristes da vida, não importa. Isso por quê? Porque você sente que a sua humanidade está acontecendo. Ali Sua presente. consciência está desperta, entendeu? É muito bom. Professor, eu estou em dúvida agora, porque assim, eu vou por aqui em relação ali às questões que eu pensei sobre toda essa obra que a professora já se debruçou, e eu também preparei algo relacionado a esse último vídeo aí, né, para trazer. Fala o que você Então, quiser, estou então aqui à assim, disposição. eu vou começar então por aqui e de repente a gente cai lá. Mas lá já seria uma coisa mais didática para quem está nos assistindo perceber a importância e a aplicação, né, prática da filosofia, né, como essa não só um instrumento, mas como um remédio, como um antídoto, né, uma bússola, um norte para olhar para dentro de si e para aquilo que está acontecendo à sua volta, né, porque as pessoas às vezes dizem tá filosofando como se fosse uma coisa distante, né, e banal, né, da nossa vida, do nosso ordinário, da ordem do dia, né? Então, criou-se um lugar elevado para a filosofia como se fosse algo distante e inalcançável pelo indivíduo. Não é que não esqueci o nome do filósofo que diz que a filosofia vem do espanto, acho que é Platão. Isso tá no livro primeiro da metafísica, no livro Alfa Maior, que é o livro 1 da metafísica. Mas isso é algo bem dos gregos, né? Dessa tríade. Mas isso especificamente está no primeiro livro da metafísica, que é uma obra-prima aqui. Que pena que Aristóteles é difícil, porque uma pessoa que se debruça sobre a metafísica de Aristóteles adquire tantos instrumentos para pensar o real que ela nunca mais é a mesma. Desde a primeira experiência que eu tive com a metafísica, qualquer momento da sua vida que você volta para a metafísica, você sai maior, sabe? Mas é difícil de ler. Então a professora falou hoje nesse vídeo de meia hora que assim são pérolas mesmo, né? E a professora falou do pouco engajamento, isso não importa. O importa é o que estás fazendo, é porque o que pesa é o que fica de pé depois que o corpo tomba, né? Eu acho que essa expressão Exato. colou em mim de uma tal forma e assim um amigo me mandou um vídeo um tempo atrás, professora. Ele disse: presta atenção aqui, o que estás observando aqui? Era uma moça na Europa tocando uma harpa numa praça pública, assim, instrumentista, né? E apareceu uma mulher bem maluca criticando ela e dizendo: quem te deu autorização para estar aqui? Como é que tu estás aqui fazendo isso aqui, não sei o que, brigando? Daí eu reparei no barulho da mulher brigando com ela e meu amigo me chamou a atenção e disse: olha só, quem que prestou atenção? Assim, não, mulher maluca brigando com a outra. Ele assim: não, cara, a arpista, tu percebesse que em momento algum ela deixou de tocar o instrumento dela, mesmo diante do barulho? Se tu sabe tocar outro instrumento, toca ele, não importa o que está acontecendo, né? Isso. É Daí isso assim, aí. putz, tá aí, ó. Então, professora, a professora falou sobre uma visão hierárquica, né, em relação ao que a gente pode pensar a realidade. Podemos negar a realidade, mas não as consequências de negar a realidade, né? Elas vêm de roldão, né? Elas vêm de forma avassaladora, né? Tocar o indivíduo e às vezes ele vai criar esse bode expiatório para se esquivar da parte que ele cabe por ter negado esta realidade, né? Então, Uhum. eu colocaria dessa forma, né? Perguntando para a professora, o que a professora quer dizer quando a professora fala sobre essa visão hierárquica do cosmos, para quem está nos assistindo? Veja, quando você compreende que existe uma escala de valor entre as coisas, você entende que nem tudo aquilo que existe, nem tudo aquilo que é. Vamos pensar o sentido do ser de forma ampla para abranger o que é e o que existe. Vamos pensar tudo. Tudo o que existe. Vamos entender, vamos usar o verbo existe abrangendo o que são os princípios da própria existência, tá? Quando você pensa tudo o que é, tudo que o real consiste no quê? Bom, nesse todo. Existe uma escala de valor, nem tudo tem o mesmo valor. Ali um ser como uma planta não tem o mesmo valor que um ser humano. Um coelho não tem o mesmo valor que uma cenoura.
Um boi não tem o mesmo valor que um ser humano, e uma montanha ou um rio também não tem o mesmo valor do que o amor ao próximo. A escala de valor de todas as coisas, incluídas aí as experiências humanas possíveis, elas devem ser compreendidas dentro de uma escala de valor, onde o valor supremo está naquela força que nos atrai para o bem, para a verdade, e que tem como veículo a beleza, né? Então, tudo aquilo que nos atrai para o bem e para o verdadeiro está no topo. E tudo aquilo que tem alguma relação com destrutividade e o mal é praticamente a expressão maior da potência destrutiva, está lá embaixo na escala de valor. Se a gente compreender isso, a gente entende que a gente não pode dizer que as coisas todas têm o mesmo valor, e mais, a gente consegue hierarquizar e não confundir o que vem de algo com aquilo. Por exemplo, o ser humano tem mais valor do que as ideias. Por quê? Porque não existem ideias sem um ser humano. O ser humano é a causa eficiente, é a causa. Veja, todas as causas são os seres humanos. Tudo bem, é evidente que uma ideia repousa no ser. As ideias que a gente tem vêm da nossa experiência com o real. Mas vamos pensar assim, uma ideia e um ser humano. O que vale mais? O ser humano vale mais que a ideia. Por que o ser humano vale mais que a ideia? Eu não vou matar, eu não vou dar um tiro no pescoço daquela pessoa que pensa diferente de mim. Essa aula que eu dei no sábado sobre o livro Sexto da Metafísica, que é um livro fantástico, onde Aristóteles apresenta a metafísica como teologia, e ele usa esse nome, ele usa esse termo, teologia, é para a gente pensar a hierarquia do real. Tá? E ali, de cara, é por isso que ele diz, você tem tantos modos do ser, quais que não servem para nada. Quando ele faz essa reflexão, que parece uma reflexão muito árida, ele está apontando para nós que nem todas as formas do ser têm o mesmo valor no que diz respeito à investigação do ser, mas ele também nos obriga a entender que eu preciso atribuir valor a tudo, inclusive aos meus instrumentos de investigação intelectual. Vamos ampliar isso para a nossa vida e olhar o que está acontecendo ao nosso redor, né? A gente vê o crime organizado matando um monte de gente em nome do quê? Em nome do poder, é em nome de dinheiro, em nome dos negócios, né? Então, o dinheiro tem mais valor que as pessoas que estão sendo mortas, né? O ativista americano, Kirk, Charles Kirk, né, o nome dele, ele foi morto porque ele estava falando. Isso é insano. Isso é insano. O cara, o sujeito louco do identitarismo que deu um tiro nele, é um cara que atribui mais valor à sua utopia do que um ser humano. Então ele inverteu a ordem das coisas, porque não existem ideias sem ser humano. Da mesma forma que não existe realidade sem Deus. Não existe realidade sem Deus. Deus vem antes. Assim como o ser humano vem antes de todas as ideias que nós debatemos. Tá? Então, você não pode inverter a ordem das dignidades. A ideia de perfeição, de mundo, sei lá, utópico que esse maluco que deu o tiro deu, nunca vai ser mais valiosa do que a vida daquele homem. Nunca. E o que ele fez quando ele atirou no cara por causa das ideias do cara? Ele, para destruir ideias opostas às dele, porque ele se sentiu ferido pelas ideias daquele homem, e ele quis destruí-las, ele atirou em algo que tem mais valioso que as ideias dele. Tá? Porque o que ele quis fazer? Ele quis aniquilar uma fonte importante das ideias que ele combate. Foi lá e deu um tiro no cara. Mas aquela pessoa que estava lá não é uma coisa abstrata, é um ser concreto que tem mais valor que as ideias do sujeito que deu o tiro. Só que a gente não faz mais esse raciocínio. Existe essa capacidade de conviver com quem pensa diferente da gente, a capacidade real de amar alguém que acha que o nosso pensamento é estúpido. Quando a gente perde a capacidade de amar e conviver com as pessoas e ver valor nas pessoas que realmente têm um pensamento diferente, a gente já perdeu, nós perdemos. Porque nós perdemos a capacidade de entender a escala de valor das coisas na hierarquia do ser.
tá? E esse é um problema muito grave. Por que que eu digo que isso está por trás da crise de autoridade? Porque quando a gente não é capaz de dar valor exato para as coisas conforme a sua natureza, então assim, como é que a gente atribui, mas como é que eu vou dizer o que é melhor que outra coisa? Bom, compreendendo a estrutura da natureza daquilo. A ideia é o quê? É uma coisa atrelada à inteligência humana. A inteligência reside no quê? Na alma humana. Então, o que tem mais valor? A ideia, a inteligência ou a alma? É muito difícil de perceber. O que tem mais valor é sempre o que é principal, o que é estruturante, o que possibilita. Então, a gente precisa analisar as prioridades, o que vem primeiro, né? Quando a gente consegue fazer isso de maneira cotidiana, a nossa vida funciona também porque a gente organiza prioridades no sentido mais básico. O que é mais importante? É eu me distrair 2 horas por dia com bobagem? Ou é eu desligar o meu telefone e montar o quebra-cabeça com meu filho? Entendeu? Eu estava até com medo, eram 20 para as 8. Eu estava descendo para cá para me dar um jeito, que acabei de fazer, deixei jantar pronto, né, para minha família. Meu marido está chegando e eu desci para fazer a live com você. Mas meu filho me olhou com uma carinha, com uma caixa de quebra-cabeça na mão. Eu olhei no relógio e falei, 20 para as 8, acho que dá tempo. Eu montei com ele, porque, veja, eu montei com ele para falar, agora você fica aqui esperando o papai, vai 10 minutos, tá chegando, a mamãe vai descer lá e vai. Você entendeu? E assim, se eu não tivesse feito isso, eu teria descido com o coração apertado, porque a prioridade está lá. Que eu posso falar para o próximo se eu deixo meu filho na mão quando ele vem com quebra-cabeça, que é uma atividade, ele quer compartilhar comigo uma habilidade nova que ele aprendeu, você entendeu? E aí a gente tem que aplicar isso na nossa vida, mas para a gente aplicar isso na nossa vida, a gente tem de estar pensando dentro de uma cosmovisão capaz de dizer isto é melhor do que aquilo, isto tem mais valor do que aquilo. Inclusive quando se refere a nós. Quando você vê alguém que tá falando uma verdade que te machuca, você diz, o que tem mais valor? A verdade ou meu amor próprio? O que tem mais valor? O cara tá me criticando. O que tem mais valor? Mas o que ele está dizendo sobre mim é verdade. O que eu vou fazer? Eu vou jogar uma garrafa na cabeça dele, proteger meu amor próprio, ou respeitar a verdade que é inerente ao que ele está falando? O que eu vou fazer? A gente quebra a garrafa, né? Hoje. Eu tive uma experiência, vamos botar assim, intercultural no Brasil, e você falando aí me fez lembrar de um momento que eu fiquei hospedado na casa de um casal missionário, na época, e aí estava ali servindo eles, só que eles ficaram incomodados porque a família do casal chegou para ficar na casa, né? E me chamaram para poder me retirar e ir para o alojamento. E a moça, uma japonesinha, um abraço para ela, a Juju, ela assim, Hugo, eu vou te falar umas coisas, eu acho que não quero que fique bravo comigo, mas existe ainda na tua cabeça muitas estruturas de orgulho. A gente percebeu enquanto estava aqui dentro da nossa casa, né, que tu é muito prestativo e tudo mais, só que assim, em algum momento deixava escapar isso, né, e para ti poder viver bem, daí na hora eu fiquei contristado, né, naquela fala dela, botei os braços para trás, assim, me segurando assim, né, tipo assim, o trabalho dá um soco assim, me segurei assim e fez muito sentido aquilo, né? Porque as pessoas às vezes acreditam, né, professora, que a verdade ela é um ursinho carinhoso, né? Que ela vem de forma assim peluciada, então ela te confronta, né? Ela vai te tirar desse lugar que tu estás, né? Uhum, sim. A verdade ela é inconveniente porque hoje em dia a gente, como o professor estava falando, nessa hierarquia da ordem do ser, né? Da valoração em relação ao que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é belo, o que é feio, o que é mal. Às vezes pessoas, como diz, né, o saudoso professor dizia, né, as pessoas estão mais preocupadas em defender a sua opinião do que encontrar a verdade. Eu costumo dizer, É, me corrija se estiver errado, professora, que sim, tá pode certo. até, pode até ser que a sua opinião ela se aproxime da verdade, desde que você esteja disposto a caminhar em direção à luz. Mas a Uhum. opinião pela opinião, ela é igual ao cotovelo, né? Cada um tem a sua, né? Isso, exatamente. Exatamente. E mesmo quando ela caminha em direção à verdade, ela é sempre um aspecto, ela contempla um aspecto do ser, né? Então é um conjunto de opiniões muito certas que podem te levar a um conhecimento mais correto. Então a gente observa que mesmo os maiores filósofos, nesse conjunto de opiniões vasto
em que consiste a sua filosofia, há pontos obscuros e há erros. Há erros em Platão, e há erros em Aristóteles, certamente há erros em Santo Agostinho. São Tomás eu não saberia dizer, porque do ponto de vista da metafísica, ele, ele faz um aproveitamento tão bom dos anteriores, né? Que até hoje eu ainda não li um metafísico mais hábil, mas certamente há problemas ali, com certeza, né? E deve haver problemas, né? Aí teria que perguntar para alguém que os conhece melhor, mas porque nós somos humanos, né? E a gente não tem capacidade de ver o todo, né? Assim, a gente sempre vai. E mesmo os filósofos que são aqueles que exprimem uma capacidade mais ampla de pensar com maior amplitude, ou seja, de abarcar no seu pensamento uma quantidade maior de aspectos do real, para ver um caleidoscópio mais variado, complexo e possível, ali há erros, né? Então, imagina a nossa opinião ordinária, tá? E há uma falta de humildade absurda por parte das pessoas. As pessoas, elas simplesmente se satisfazem com o que elas têm por puro apego. É aquela coisa da pessoa que diz, não é bom, mas é o que eu tenho e vou defender até a morte. Veja, não é porque é seu que é bom. É uma ideia, se você pensar bem, é uma ideia muito, muito voluntarista, né? Então, assim, não é porque é seu que é bom. Você pode pensar o seguinte: se você quiser que a excelência esteja na sua vida, você tem que primeiro entender o que é bom e fazer com que aquilo que seja bom esteja na sua vida. As coisas que você tem, não é porque você as tem que elas são boas. Por exemplo, eu sou alguém que passa o dia inteiro fazendo fofoca, enchendo o saco dos outros, fazendo humor, usando todo mundo de escada, humilhando o próximo e escravizando um pessoal aí para ter mais lucro, por exemplo. Ah, mas tudo isso é meu, é bom porque é meu. Não, não é, entendeu? São coisas ruins. São coisas ruins. Se você quiser ter excelência na sua vida, primeiro você tem que saber o que é bom, e aí você traz o que é bom para a sua vida. E essa, na verdade, é a função da religião na nossa vida, né? A religião, ela justamente é aquele caminho para discernir o que é bom e o que não é, de forma que a gente consiga refinar os nossos critérios usando o senso comum, não a filosofia, que é algo muito complexo, que realmente dá muito trabalho, mas a religião ela nos dá aquela sabedoria suficiente para a gente separar o joio do trigo e plantar trigo e saber tirar o joio quando ele cresceu ali do lado, entendeu? Saber separar, né? Porque o que vai definir a excelência da nossa vida é a nossa capacidade de separar o joio do trigo que a cerca, né? Então, a religião ajuda muito as pessoas. No caso da filosofia, os instrumentos filosóficos para se fazer isso, fora da religião, sempre me refiro ao catolicismo mesmo, né? Fora da religião, são realmente muito complexos, né? Os pagãos suaram muito para conseguir entender como lidar com a verdade, né? Quando Deus falou como é que era, ficou mais fácil para a gente, né? Mas, enfim, as pessoas têm esse instrumento, mas as pessoas não querem mais, né? As É, pessoas querem até definir como deve ser a religião para que a religião as agrade. que é Isso adeque, é né, ao seu mundo. adequa. Então, elas querem, inclusive, adequar a religião a elas, né? E isso é generalizado, né? Isso é generalizado. Então, na verdade, essa atitude da gourmetização da religião, de que muita gente fala, é típica da pessoa que não está enxergando. Então, o que adianta a pessoa ir na igreja, se quando ela vai na igreja, ela também escolhe o que ela faz e o que ela não faz. Ela não aceita a religião por completo. Ela isso sim, isso não. Não funciona porque você está repetindo a visão subjetivista do real. É bom que passa por mim. Não, é bom que tem valor em si, não que passa por você. Né? E aí as pessoas vão ficando mentalmente doentes, né? Porque se elas são a medida de todas as coisas e o mundo tem que se adequar a elas, a, o valor passa a ser sinônimo de um ego inflado, né? E aí as pessoas têm uma experiência infiel do real, né? Que é uma experiência pobre, uma experiência ancorada no eu. Mas toda experiência ancorada no eu é muito pobre e toda experiência ancorada no ser é muito rica. Aí tem que ficar neurótico todo mundo mesmo, né?
fica É, neurótico. eu sou formado em terapeuta, né? Um abraço para quem também aí, meus amigos terapeutas que chegaram. A professora também trouxe muita gente legal aqui que passou, está aqui, não sei se estão aqui ainda, mas que acenei aqui pro pessoal. A gente pode usar então, professor, esse mesmo exemplo que a professora trouxe, dessa personalização, né? Essa gourmetização, no aspecto de Cristo, por exemplo, né? Hoje Ah, já tem total. gente, por exemplo, utilizando Jesus Cristo como se fosse um militante revolucionário estruturando toda uma pauta, né, para poder justificar, assim como a gente ouve, com certeza a professora já deve ter ouvido falar, Jesus andava com os pecadores, mas assim, quem entrava em contato com ele e estava atravessando o seu caminho, não era mais o mesmo, né? Então, assim, É, se suaviza o discurso para se adequar, né, ao meu mundo, né? Meu mundo e minhas regras, meu corpo, minhas é. regras, aquela coisa toda, né? É subjetivismo na veia, quer dizer, tudo tem que passar por mim para eu ver se é bom. É bom se eu quiser. No fundo é isso, é o seja feita a minha vontade, entendeu? O subjetivismo, eu acho engraçado porque a pessoa que tem uma vida filosófica, sabe? Realmente, eu comecei com isso na minha vida com uns 15 anos de idade, né? Eu vou fazer 44 agora em outubro. Faz bastante tempo, sabe, Hugo? Faz bastante tempo que eu sou uma pessoa meditativa, contemplativa, reflexiva e que eu quero compreender as coisas, né? Fui tendo várias experiências, mas isso é uma coisa marcante, é meu chamado mesmo. Eu quero compreender. E a pessoa que é tão devotada à verdade, ao saber e à compreensão, quando ela se depara com símbolos maiores e com os gestos de devoção maiores do cristianismo, a pessoa se deslumbra de um jeito muito especial, né? Toda vez que eu rezo o Pai Nosso, eu penso o Pai Nosso e eu falo, meu Deus do céu, aqui tem tudo, aqui tem absolutamente tudo de que a gente precisa. A gente não precisa de nada que não esteja aqui. Aqui é sintético, mas esta oração, quando eu falo isto aqui, eu tô dizendo, eu estou recitando o caminho de conciliação com o real genuíno, entendeu? Então eu fico pensando, que coisa impressionante, assim, o quanto de neurônio Aristóteles não queimou para escrever a metafísica, mas no Pai Nosso, quando a gente tem aquele seja feita a vossa vontade, a gente tem o essencial do realismo, entendeu? A atitude realista, quem entende com profundidade, né, essa experiência do que a vontade de Deus se faça em mim, a pessoa tem uma atitude realista, sem ter a consciência das formulações que nos permitem, por meio da razão, explicar o que é uma atitude realista diante do real. Entendeu? A pessoa consegue ser realista mesmo sem informação filosófica. Então, alguém que tem uma vida filosófica e de repente se coloca diante do cristianismo, entende por que que ele civilizou. Né? Porque você consegue falar coisas muito elevadas, muito importantes, impregnar as pessoas de um modo de ser, de uma atitude realista, saudável. O próprio apóstolo São Paulo, estava lembrando, ele teve um Areópago, né? Lá em Atenas, né? Falando mal Sim, dos epicuristas, aquele povo tudo ali, né? E ele, eu não sei se a professora ouviu falar, nem queria abrir para isso, mas essa é uma outra não, por conversa. favor. O tal do fator Melquisedeque, existe o fator Abraão, né? Que é essa revelação de um povo, né? De Deus vindo até chegar a Maria, Cristo, São José. E o fator Melquisedeque, segundo Dan Wilkerson, que ele desenvolveu a tese dele de doutorado a partir disso, ele foi pegar essa referência lá da situação do apóstolo São Paulo para entender como é que aquilo se estruturou dentro da arqueologia, da história. E olha só que interessante, é mais ou menos uns 700 anos, eu não me lembro ao certo, o Epimeteu, o filósofo da ilha de Creta, não sei se a professora lembra dele, Epimeteu, o nome dele. Epimeteu não é o irmão do Prometeu da mitologia? Se não é Epimeteu, é alguma coisa, os nomes dos gregos são engraçados, Ah, né? Tem um nome engraçado ali. E aí o que acontece? A história é mais ou menos assim: havia uma crise lá naquela região da Grécia, antes de Paulo chegar, 500, 600 anos antes, de que tá. as ovelhas não estavam mais comendo. Aí vai lá consultar o oráculo e tudo mais, chegaram lá e disseram: não, vai lá em Creta e fala com o filósofo lá, ele vai ajudar vocês lá. Aí chegou lá e disse: deixe as ovelhas trancadas, né?
e depois de 7 dias vocês soltam elas. Onde elas parar para comer, porque elas não estão com fome depois de 7 dias, né? Vocês erguem o altar ali. Beleza, Hum. eles fizeram, só que daí eles esqueceram de perguntar, porque daí depois de 7 dias, né, as ovelhas voltaram a comer, erigiram vários altarzinhos ali onde elas ficaram, e eles assim, pai, e agora? Quem é esse Deus? Voltaram lá para perguntar para o filósofo que Deus era esse. Ele assim, vocês não acham que tem pretensão, querer saber o nome de um Deus, né, que fez algo assim tão excepcional? Aí eles voltam e escrevem embaixo da plaquinha, ao Deus desconhecido, Nossa, que interessante. né? Então, o cara escreveu uma tese de doutorado sobre isso, meu professor, em cima Olha que desse estudo, né? E aí, o que ele quer atribuir isso? O fator Melquisedeque, ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria, bondade e misericórdia, deixou elementos da sua presença nas assim, culturas e nos povos. claro, Né? claro. Mesmo porque senão, como é que depois você universaliza, né? O verbo, a lição, não tem como, né? Mas esse caráter universal do cristianismo, quando você tem os instrumentos, a filosofia na cabeça, você se dá conta disso e é um negócio deslumbrante. Então, o que me impressiona é que a gente, que é um país supostamente cristão, supostamente tão católico, a gente ter essa crise de autoridade. Porque a gente não devia ter dificuldade de olhar para a realidade e perceber a escala de valores. A gente não devia. Porque a cosmovisão cristã consegue se valer dos instrumentos gregos, porque, evidentemente, a realidade é assim. Você tem Deus, você tem a criação, nem todas as coisas têm o mesmo valor. Né? As coisas, todas elas têm uma perfeição específica. Mas veja, você não pode falar que algo que serve de alimento para o homem, tem uma centralidade na criação, que o alface valha tanto quanto a nós, a ponto de você falar, uma pessoa que ataca uma plantinha tem que ir presa. Sabe, igual o pessoal está pirando. Né? É uma loucura. Outro dia o Leão 14, nossa, foi maravilhoso o que ele disse. Ele falou, pelo amor de Deus, idolatria com a natureza, não. A natureza é nossa aliada, mas você fica colocando a natureza acima do próprio ser humano, vocês estão loucos? Isso é idolatria, meu Deus do céu. Foi excelente aquilo que ele disse. Então, essas coisas muito, muito simples que a gente aprende, que dá para aprender, né? Eu percebi, dá para aprender perfeitamente dentro da religião católica, as pessoas não sabem. Então, eu me pergunto, a quantas anda a experiência religiosa das pessoas? Será que elas que está formando? Será que está as educando? Porque o que a gente vê é gente neurótica, gente se vendendo como autoridade, pessoas perdidas, a gente vê essa inversão de valores, né? As pessoas dão o valor maior às coisas que não têm maior valor, né? O maior valor é o meu trabalho? Não, não é o seu caráter. Se você aceitar um certo trabalho, vai perverter o seu caráter? Não aceite. Tem pessoal que nem sabe quantas vezes eu já fui chamada para voltar a trabalhar com jornalismo, com política. Eu tenho minhas razões para não ter ido. Eu percebi que aquilo é um caminho em que o seu caráter não só pode ser pervertido, mas você fica refém da opinião pública. Então, você não está lá para ensinar. Você está lá para confirmar a crença, manter a audiência e manter a militância acesa. Aí eu falei, mas eu não estou formando as pessoas, eu não estou nem falando mal da profissão, mas são as regras da profissão. Aí eu falei, isso vai perverter a minha vocação, que é formar as pessoas para que as pessoas entendam o que está acontecendo. E não ficar dizendo essa bandeira é a bandeira certa, sigam aqui. Eu quero que as pessoas compreendam, né? Então isso vai perverter o que dá sentido para a minha vida, né? É por isso que eu nunca voltei, né, para o jornalismo. Eu tive uma passagem breve e falei, não, pelo amor de Deus, isso aqui não dá. Né? Tem uma coisa mais valiosa do que isso. Né? Eu prefiro formar 10 pessoas do que ser ouvida por 10 mil. Nem me fale. É muito mais importante. O impacto que você tem, o que você deixa, é o valor, está no valor do que você deixa. Não na vaidade de ser ouvido por tantas mil pessoas, entendeu? É isso que o pessoal não está se tocando. O pessoal não está se dando conta disso. E assim, você tem um mar de gente presos nessa mesma doença da egolatria, do engajamento, olha para mim, olha para mim, olha para mim.
a gente tem que olhar para as coisas valiosas, né? E nós não temos lá tanto valor assim. O professor, o meu professor da formação de terapeutas, ele tem uma coisa assim que eu tomei para minha vida, tu ia falando e ia lembrando aqui, né? Ah, eu perguntei para ele uma vez, hoje a fé é líquida hoje no mundo que a gente vive, né? É como se fosse, não, é como se fosse assim, ó, a água é espalhada em cima da mesa, né? Aí depois a pessoa está perdida, ela não consegue sorver aquela água que está em cima da mesa. E aí ele diz assim, ó, ele fala, ele é católico, ele é cristão, e ele diz, Jesus é o copo e a água está dentro. Quando eu não sei para onde olhar, eu olho para o Cristo. Então, assim, eu tenho que saber para onde olhar, né? Exatamente. Então, eu digo porque essa diluição, Cristo primeiro é um escândalo para o mundo, né? Cada um dá uma conotação para ele, do que representa, né? Ninguém entende ele como o verbo encarnado, né? O amor, a verdade plena. Até se fala que Aristóteles, Sócrates, Platão, eles eram pré-cristãos, né? Porque o Logos divino já estava se manifestando pelos instrumentos da inteligência, apontando para algo que de repente poderia. Estava por vir, vamos dizer dessa forma, né? 500 anos antes. Então, essa ideia de que a eternidade está colocada no coração do homem, como fala o poeta lá, né? Deus pôs a eternidade no coração do homem para que ele o busque. Essa inclinação, às vezes, ela é solapada por esse apelo Sim. sensorial, né, professora? E daí, né? A gente vê hoje, eu estava lembrando aqui, a professora deve ter lembrado do Senhor do Mundo, lá, o do Henry Bergson, né? O livro que ele escreve, aquela distopia. O Paulo Briguet fala muito sobre isso, né? As Adora, ele distopias. adora esse livro. E esse controle oposto a essa utopia daquele rapaz que fez aquela cagada lá nos Estados Unidos, né? Nós temos a distopia, né? Ele tem querendo alimentar no seu mundo imaginário a forma de reger a própria vida e imputar isso às pessoas à sua volta, né? Em Uhum. contrapartida, existem pessoas que também acreditam que o controle sobre o conjunto todo, né, pode criar essa coisa mais unânime, equânime, né, na verdade, que é uma ilusão, uma falácia, né, um arco narrativo para engodo, é história para boi dormir, né, professor? É, mas o que é mais grave é que você vai acabar tentando impor uma ordem pensada a uma ordem real. E é sempre o mesmo problema. O pensado pode conter erro. O real não contém erro. Ele é o que ele é, entendeu? Quando você quer substituir o real, esse é o problema. Quando você quer substituir o real e você vive em função de uma substituição do real, a gente entra num círculo vicioso de perversão. E esse círculo vicioso de perversão só pode ser vencido pela recuperação da capacidade metafísica. Aí você vai falar para mim, tá, mas não é todo mundo que tem predisposição para filosofia, claro. Mas o que que é essa capacidade de pensar metafisicamente? É abrir o coração para o transcendente. Então a religião resolve, né? Eu me dei conta em 2022, acho que no começo de 2022, em algum momento de 2022, eu cheguei à seguinte conclusão. Falei, olha, a única solução não, o único caminho que, que pode dar frutos é a via da religião. É o único. Então eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, entendeu? E todo esse meu projeto do Ascensão da Inteligência, de ler a obra completa de Platão, depois a completa de Aristóteles, quando eu terminar Aristóteles, o que eu quero fazer? Padres apostólicos, o platonismo cristão, que é um objeto de estudo assim que eu amo. Aí eu falei, já que eu estou nessa mesmo, terminei Aristóteles, vou entrar nos padres apostólicos, né? Até chegar em Santo Agostinho tem chão, né? E aí eu falei, vou fazer todos os verdinhos da Paula agora, porque são maravilhosos. Uma baita uma coleção, né? A Patrícia que Eusébio é de maravilhosa. Cesareia e por aí vai, né? Nossa. Eusébio é um cara até muito otimista com os pagãos, porque ele tem esse senso de ele percebe que os instrumentos vão ser valiosos. Mas, enfim, e eu me dei conta em 2022, eu falei, cara, no caminho é só a igreja, é a única possibilidade. Por quê? Porque a via da metafísica, da filosofia, o que o Platão tentou fazer na academia, o que Aristóteles fez no seu. Veja, são, isso é reservado a pessoas com uma inclinação especial para a vida contemplativa. Já a religião, a fé, ela é uma necessidade humana universal, né? Então, essa busca de transcendência pela via religiosa é universal. Então, ali dá para você ter esperança. Só que aí eu comecei a observar que a experiência religiosa das pessoas também estava muito confusa.
porque ela é muito impregnada do chamado do milenarismo. O revolucionário ateu, ele é um milenarista secular. Quer dizer, ó, é pela ação política que a promessa do mundo perfeito virá. Agora, você tem também no Brasil grupos que têm a religião, mas que são milenaristas clássicos, tipo os puritanos malucos da Revolução, da revolta puritana do Cromwell. Eles têm aquele espírito também, entendeu? E aí não ajuda muito. Que, acham, que ficam apontando o Messias. Ah, esse é o Messias, essa é a salvação. Que acreditam que a política seja uma salvação do tipo, não é possível continuar vivendo se o meu Brasil não for... Gente, e os mártires? Como é que você me explica os mártires? O professor Vitor Salles passou aqui, eu não sei se ele está aqui ainda, um abraço para ele, passou por aqui, o Vitor. O Vitor é ótimo. A semente da igreja, o sangue dos mártires era a semente da igreja, né? É a semente da igreja, meu Deus do céu, que é civilização. Então vamos parar de palhaçada, entendeu? E vamos parar de dar valor para esta vida do jeito que o pessoal está dando. Quer dizer, o pessoal tem um nível de ansiedade tão absurdo. Por que eles querem agora a solução para agora? A solução primeiro que não se dá de segundo. E eles quererem a solução para agora é de um egoísmo, de um materialismo e de uma falta de coração aberto à transcendência absurda. Então as pessoas estão impregnadas dessa incapacidade de dar valor àquilo que é de maior valor. Só que o que tem maior valor está além dessa vida. É o que, inclusive, é a determinante dessa vida ser finita. E não essa vida finita, entendeu? Essa vida finita não tem mais valor que uma vida infinita, que é a vida eterna. Então, pelo Deus do céu, a gente não está dando valor para as coisas certas, entende? Então, assim, isso tá por toda parte, Hugo, e não tem o que fazer. Isso interfere na saúde mental, isso interfere nas relações, isso interfere na caridade que a gente tem com o próximo. Eu sou muito contrária ao mundo dos influencers. Eu detesto influencer católico, detesto. Padre, frei, esse é o papel deles. Se eles estão na internet, é para isso. Mas a pessoa que quer se colocar como um exemplo de vida cristã, pessoas leem, eu acho muito complicado. Muito complicado, porque não existe essa. Você está invertendo a autoridade. Isso é algo protestante, entendeu? Isso não é algo católico. E a gente está vendo isso. E no fundo é sempre por dinheiro, por influência, para aparecer. Ai, olha, essa bolha tem um mercado aqui, eu tenho uma necessidade de aparecer, eu vou fazer isso aqui, que está me dando engajamento. Muito complicado. Cristo não é uma bolsa. Entendeu? A gente tem que ter mais responsabilidade, Hugo. As pessoas não têm. Quando você não tem responsabilidade com o próximo, você tem alguma influência sobre o próximo e você não faz isso responsavelmente, você é culpado. Tem uma responsabilidade, sim. Pode ser indireta, mas ela existe. E assim, as pessoas se atribuem um valor que elas não têm, ninguém é arquétipo de nada, entendeu? A gente não é modelo para sair dizendo, eu vou te ensinar como é que você... Não, a gente pode, no máximo, apontar ajuda para o próximo, né? É muita pretensão que é vendida, né? Esse Que ideal, né? mas é porque vende, né? Porque as pessoas estão desesperadas, né? Atrás de autoridade. E professora, eu posso tocar mais um pouquinho? Pode, vamos lá. É que eu estava pensando aí, tu vai falando e vai abrir os insights aí, né? Eu atendo também alguns pacientes nessa área terapêutica e essa é uma demanda, né? Essa representação da falta de conexão com a realidade, né? O terapeuta, a gente chama que ele é o ego auxiliar, né? Aquele que ajuda o paciente a articular a sua atenção e a sua pressão, né? A gente ajuda ele a enxergar o ponto cego, né? No carro que está dirigindo, ele consegue, às vezes, né? Olhar para isso. E na vida das pessoas, no nosso dia a dia, é como se a gente hoje tivesse a Charlotte Eberstein, eu acho que é o nome dela, a norte-americana, ela foi se é a secretária de educação do Ronald Reagan, de um deles ali daquela época, ela escreveu A Idiotização Proposital da América. Ela vai no sistema educacional, né, e faz esse dossiê desde a Revolução Francesa, caminhando até a contemporaneidade e esmiuçando, né, as táticas do currículo, né, de não elevar o indivíduo, porque tu pega o pensador, o filósofo que tinha o seu discípulo ali, né, o ato pedagógico, né, vou assim dizer, né, das suas escolas, de formar esse indivíduo para ele se conhecer e acessar esses lugares, né? Isso se dilui, né? A escola que formava isso hoje
ela, na verdade, só reproduz um processo mecanicista, por assim dizer, né? O que a professora teria a dizer sobre isso? O sistema educacional que é tão caro, onde as nossas crianças passam boa parte da vida ali dentro, né? Boa parte do tempo, né? Por assim dizer. Eu acho que a escola, o modelo escolar, ele é equivocado. Eu tento mostrar para minha filha, que já está com quase 15 anos, né? O tipo de aproveitamento que ela pode ter dali, mas eu explico para ela que a escola dá alguns instrumentos, muitos dos quais transmitidos de forma muito insuficiente. Para mim, se a escola ensinasse a calcular e ter domínio da linguagem, já seria até bom, né? Mas não nem isso a escola consegue, né? Porque ela quer dar tudo, e tudo muito mal, e tudo muito massificado, né? O problema da escola como modelo é que, porque ela é para a massa, as pessoas realmente com aptidão para ser alguém na vida são as que mais sofrem na escola. O pessoal acha que quem sofre na escola é quem não é inteligente. Não é, quem é. Quem é inteligente mesmo é quem sofre na escola. Porque a pessoa que é inteligente mesmo, ela precisa ver o sentido do todo. Ela quer ter uma visão de todo. E a gente aprende tudo fragmentado, não tem um professor que nos ajuda a fazer a visão do todo. Não tem, não tem. As coisas são ensinadas para a gente como se elas fossem áreas estanques, como se elas fossem separadas. A exatas é separada da humanas. O que é isso? Onde isso? Veja o Platão na porta da academia, não entre aqui se não souber matemática. Como é que você vai prosperar na chamada área de humanas para falar do espírito, que é a coisa mais valiosa, sem ter capacidade abstrativa, que você só aprende com exercícios matemáticos? Como é que faz isso? Como é que você separa exatas de humanas? Isso é loucura, né? Então, a escola, ela deforma o intelecto. Então, a preocupação dos pais, eu acho que os pais têm que ter esse cuidado, assim, de entender que a, a educação integral, ela depende de um esclarecimento sobre o que a criança está recebendo, o que a pessoa está ouvindo, né? Ela precisa saber o que está acontecendo com ela, né? A minha filha é muito engraçada, ela chega em casa e às vezes ela nota umas coisas de militância que ela ouve na escola, e mãe, eu queria te perguntar para saber se é verdade. E aí eu falo, olha, não é bem assim, 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 mas provavelmente ela acredita, a professora te falou isso porque ela acredita piamente, ela viu no livro e acha que é isso, e para ela é um dogma, não liga, né? Eu ensino também ela não a xingar o professor militante, mas entender que aquilo, ele atribui aquilo um valor. Ele fala, olha, não tem valor, mas ele acha que tem. E ele não está falando por mal, é porque é a coisa mais valiosa que ele tem para compartilhar com você. Claro, falando, tem professores que são bem intencionados, apesar de ter uma mentalidade equivocada porque foram mal formados. E tem professor que é malandro, né? Que tem professor que é malicioso, né? Eu estou falando daqueles que não fazem por mal. Existe, existe. Então, assim, modelo escolar. Bom, eu sou contrária porque tudo que é massificado vai perverter as pessoas com inclinações verdadeiras, fazer pessoas que têm inclinações perderem tempo demais. Eu, com 15 anos, 14 anos de idade, eu já sabia que eu queria estudar filosofia. Eu fiquei no ensino médio esperando chegar à faculdade. Perdi 3 anos da minha vida. Meu Deus do céu. Podia ter feito o quê nesses 3 anos? Estudado grego, latim, geometria euclidiana. Você teria sido muito mais útil para mim. Eu teria entrado em filosofia com os instrumentos de que eu carecia. Você entendeu? Lido muita literatura, tudo de literatura. Fui ler na faculdade. Podia ter domínio total da linguagem. Não. Fiquei lá, tendo que fazer um monte de coisa que não tinha nada a ver. Assim, que era desnecessário para minha vocação, entendeu? Então, a escola, ela, na verdade, prejudica, faz com que a gente perca tempo, porque ela tem só um objetivo de gerar profissional para mercado, né? Ou, no caso, quando você tem o Estado no meio, gerar militância, né? Gerar um povo controlado, com uma opinião controlada. Então, é sempre assim, quando o Estado está no meio, modelos, a escola estatal, pós-Revolução Francesa, é para gerar militância, gerar soldado, soldado para o Estado, soldado para uma visão política ou soldadinho para o mercado de trabalho. Então, assim, não tem como essa escola elevar ninguém a nada. Então, o prazer que as pessoas têm é quando elas vão para o chamado ensino superior. Mas o que virou ensino superior? Uma Ixi. extensão, uma extensão da burocracia política nacional, que é pífia, inculta, desprezível, imoral, patrimonialista. A universidade brasileira é tão patrimonialista quanto o Estado brasileiro.
E os meios intelectuais que se formam fora da universidade repetem isso também. Os grupinhos. Ah, eu sou desse grupinho. Eu sou desse aqui. Só meus amigos entram aqui. O que é isso? E o mérito? Todo mundo fala de mérito, mas na hora de abrir porta para os outros, ninguém aplica. Né? Então, esse problema educacional que existe na escola também está disseminado na sociedade toda. Né? Também. Então, assim, você Até, vê o que não, acaba com a gente. professora, a professora, não sei, tá me enxergando bem aí, Tá, eu tô te ouvindo bem. mas tá me vendo certinho sem estar quadriculado, porque tu ficou quadriculada para mim de repente. Ixi, deixa eu ver aqui sem internet. A minha tá boa. Então, até eu queria Agora você que a ficou. professora tá, Agora, agora você quadriculou um pouco. Agora sim, ah, quadriculou um pouco. melhorou? Agora, Tu voltou? mas eu tô te ouvindo bem. Eu tô te Tá ouvindo bom. bem. Eu lembro de um fato específico, as pessoas acham que isso é falácia lorota, né? Como a gente tem aqui na nossa região uma universidade que ela é fruto desse sindicalismo dos mineiros, né? Do pessoal do carvão. Eu lembro que eu era assim, um caretãozinho, vou botar essa expressão, careta, né? No sentido estrito da palavra, onde teve essa questão do professor no início da sala de aula falando Deus existe. Havia um homem lá, que parecia mais um adolescente mimado, mas ele era grandão, namorava uma moça. Ele já estava formado, tá, professora? Ele estava lá só para tentar cooptar, eles gostam muito dessa palavra, né? Cooptar, Tá. né? Ele estava lá para cooptar os calouros a entrar no sistema de valores que ele queria imputar. Eu falei um dia numa palestra lá que teve, ele estava lá só de butuca, é, monitorando o que estava acontecendo, falei umas coisas lá que eles não gostaram, ele me chamou um dia na rua e perguntou para mim assim, escuta aqui, cara, o que tu és, cara? Um cara de esquerda, um cara de direita, um ateu, um fundamentalista, um gnóstico? Eu assim, cara, eu nem te conheço, assim, pra ele, porque eu sou um pouco importa, assim. Eu, assim, quer me conhecer vai ser a conta gota, se tiver algum nível de intimidade ao longo dessa formação. Aí eu sei que eu arrumei um pretexto, porque o meu ônibus estava para sair. Eu disse, cara, eu tenho que ir, meu ônibus está saindo. Daí ele assim, tá ligado, estou de olho em ti. Professora, aquele semestre foi trevas. Onde eu estava, ele me via e já estava a berrar. Seu fascista! Um dia eu levei uma bicuda na bunda desse safado. Eu não vi ele chegando, ele me deu uma bicuda e me levantou quase. Um amigo meu, ele pegou aqui pelas partes baixas, aqui no cangote, levantou, sacudiu e jogou no canto. O rapaz ficou Que doente depois loucura. tudo. Entende? Aí fui descobrir, agora fui atrás para ver como é que ele estava, né? Na mesma mentalidade, é a mesma coisa, entende? Uma doença, né? Enfim, né? Nossa, mas Então, essas coisas realmente eu não vivi. Bom, eu não vivi, eu não sei como, né? Eu era tão Caxias que eu estava sempre ou na aula ou na biblioteca. Eu não tinha uhum, muita interação. Eu detestava o pessoal das sociais, porque tinha muito esquerdista chato nas sociais. Eu fui de uma família mais liberal de empreendedores, né? Então, na minha casa, a gente chamava de sandalinha. Os esquerdistas a gente chamava de sandalinha porque eles iam para a faculdade de chinelo havaiana. Eu achava o fim do mundo aqui. Eles estavam sempre sujos, mal jambrado, de chinelo e com cheiro de maconha. Eu ficava tomando cerveja na cantina. Eu olhava aquilo e falava, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para estudar, né? E eu ficava louca com as bibliotecas. Eu ficava ali, às vezes eu ficava passeando nas prateleiras, falando, nossa, eu não vou conseguir ler tudo isso, que vontade. Sabe aquela loucura do jovem que quer saber tudo, e a gente, ai, como faz para começar, né? E eu estava tão deslumbrada com as coisas boas e valiosas que tinham lá, que eu não olhava muito para isso, mas eu sei que piorou muito. Eu sei que a violência nas universidades piorou muito, porque quando eu atuei como professora, estava assim como você disse. Eu atuei como professora na Estadual de Feira de Santana entre 2014 e 2017. 14, 15, 16, fiquei quase 4 anos lá. 3 anos e um pouquinho, né? E, nossa senhora, estava num nível de degradação que eu não conheci na Unicamp. Tinha degradação na Unicamp, mas ainda tinha coisa legal para fazer. Agora, quando eu fui professora, era uma degradação assim brutal, né? Que eu observava na relação dos alunos uns com os outros, né? A pressão política. Eu lembro que teve ocupação, lembra quando a Dilma caiu? Que teve um movimento de ocupação nas universidades? Eu escrevi e-mail para todos os meus alunos chamando eles de tiranos robesianos. Eu estava dando Hobbes e falei: vocês são robesianos, não aprenderam nada comigo, seus desgraçados, impostores, tiranos mimados. Olha vocês, o que vocês são? Está no livro que a gente está lendo, vocês não conseguem pensar.
E eu fiquei louca, eu mandei uma carta aberta, eu pus a lista inteira de alunos da filosofia na cara, eu dei na cara de todo mundo ali. E quando eu voltei tirando sarro. E aí ficou patente que eu não era de esquerda. Ficou patente. Ficou patente. E minha situação lá ficou difícil, eu ainda tive um ano lá. E esse último ano foi quase um sabático. Eu não ia nas reuniões, eu não ia em reuniões de departamento, eu ia, dava aula e ia para casa estudar. Porque aí ficou tudo muito agressivo. Ficou tudo muito agressivo entre colegas, né? Aí a coisa fica mais pesada, né? Quando as pessoas sabem se identificar, né? Então a universidade, quando ela é agressiva, a gente acabou, né? Ela não é mais o que ela é, né? Não tem mais superioridade nenhuma no tipo de estudo que a gente faz aqui, se é para a gente virar animais, né? As pessoas que estão na universidade se comportam como animais. Bom, então fecha tudo, entendeu? Fecha tudo. Eu não quero mudar, eu quero pular para encerrar, porque assim eu não quero tomar o seu tempo, já são 9h09, que é mais ou menos o tempo que a gente conversa. Caramba, Passa rápido, né? passa rápido, nossa senhora. Tá? E eu estava pensando aqui, porque, assim, eu só tenho a agradecer, professora, porque, como eu falei, né, é inenarrável a alegria de poder ter te ouvido, né, durante esse tempo que eu conheço o teu trabalho ali no teu canal no YouTube, né, ter entrado em contato com... É um livreto, tu diz, né, mas ali é uma obra muito boa, tô louco para ler o outro que tu traduziu ali sobre o comunismo, também chegou hoje, A mas mitologia científica do comunismo. Eu acho esse livro bom porque aquilo que o Olavo de Carvalho ensinou, que o comunismo é uma cultura, nesse livro as pessoas entendem o que ele queria dizer com isso. Por isso que esse livro é legal de ler. É importante. no final, na ponta, eu estou conversando com o professor Alexandre Costa, eu acho que ele vai vir aqui também, o Alexandre Costa. Ah, ele sim, conheço. Eu fiquei um ano estudando as obras dele, que ele escreveu, acho que sobre nova ordem mundial, ele deve ter escrevido uns 4, 5 livros aí, né? Globalismo, sobre ocultismo também, né? Porque daí é outra, é a deep web da sociedade, vou botar assim. É, mais ou menos isso. É, tem um negócio nas sombras aí, por assim dizer, né? Que é articulado, né? E essa luta no final, na ponta, a gente pode falar assim, professora, porque quando eu estava na faculdade, só para fazer o link, eu entrei em contato com mídia sem máscara, isso há 20 anos atrás. Ah, sim. Então, eu Sim, peraí. conheci, Ah, você faz tempo que você fez faculdade, então você não é tão novo. né? Eu tenho, vou fazer 41 agora. Ué, você fez faculdade na mesma época que eu. Eu não passei por essa violência toda que você descreveu, meu Deus do céu. Achei que você tivesse Sim, feito mais agora. Mas. não, nós estamos falando de Santa Catarina, né? Eu sou de Santa Catarina, né? E essa região Sim. carbonífera, né? Eu estou te mencionando Ah, ali. E ali onde sim. tem isso. Então eu tenho contato e um amigo que eu acabei assim, tendo mais afinidade com ele, né? Ele já era um revoltado, por assim dizer, né? Do movimento Rastafari e tudo mais. Ele assim, o Hugo, ele falava assim, o Zagolé, ele me chamava, que é Zago, meu sobrenome, né? Zagolé, ele me chamava. Não lê essas coisas aí, cara, isso é progressista, isso vai mexer com a tua cabeça. Eu imprimi na impressora matricial, né, que tinha, eu trabalhava no CDL, no SPC na época, e aí imprimi o material era o texto sobre a Revolução Gramsciana. Uhum. Eu estava com o ouro na mão para entender o que estava acontecendo no espaço que eu estava e descartei e pô, não faz mais sentido então, né? Então eu acho que eu estou no lugar errado. Eu acabei não comendo esse material. Eu fui retomar os estudos aí sobre todas essas questões faz 10 anos, né? Uhum. Mas nesse tempo todo eu fiquei na inércia, vamos dizer assim, né? O, tateando no escuro. Então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, professora, a professora teria como apontar uma direção e eu quero uma dica da professora, porque o Furo do Alfinete vai sortear da tua biblioteca um livro da sua indicação. Eu vou postar a regra ali depois ali de como vai ser, mas que a professora indicasse um livro e falasse um pouco sobre isso, né? Para esse nosso ouvinte aí, que essa semente possa cair no seu coração e frutificar, porque parece que o brasileiro tem memória curta, né? E aí a gente tem que estar sempre lembrando, trazendo à tona de novo, né? As coisas passam a rodão, passa rápido, as pessoas acabam esquecendo. 2016 eu estava lá na frente da Procuradoria-Geral da República com a bandeira escrita assim, ó, não roubarás. Entendeu? Sabe o que é complicado? É que o problema do Brasil, isso o Olavo diagnosticou corretamente também, é um certo desprezo pela, pela inteligência, de verdade. As pessoas que são mais inteligentes, elas são mal vistas, elas não são admiradas, né? Eu lembro que eu me dei conta disso por umas vezes que eu estive na Europa. Todas as vezes que eu estive na Europa, o fato de eu ser uma pessoa que amava o conhecimento fazia de mim uma pessoa que eles me respeitavam. Falavam, ah, que legal.
mas com tranquilidade, sabe? Como uma avó que fala que seu cabelo ficou bom. Não era um negócio que afetava negativamente as pessoas. Aqui no Brasil, alguém começa a usar uma palavra que o outro não conhece, esse outro se fecha imediatamente para essa pessoa, falando, aí, ó, tá querendo aparecer para cima de mim, que é arrogante, tá querendo achar que é melhor que eu. Então, a inteligência aqui, ela ofende. Então, eu falo, que livro, que tipo de livro que eu podia indicar para as pessoas? As pessoas precisam começar a admirar, entendeu? Pessoas inteligentes, né? Quando eu escrevi o mínimo sobre Platão, falei, por que que Platão é importante? Ou porque o Platão era um cara que queria deixar a gente melhor. O Platão é admirável porque todo o esforço dele, tudo que ele tinha, ele deu para falar para as pessoas, ó, por esse caminho a gente consegue ficar um pouco melhor. A gente não precisa ser perverso, vicioso, tirano, destruir a vida dos outros, viver pelo poder. A gente pode ser melhor. Entendeu? Então eu queria pensar num livro assim, né? Mas que tipo de livro, enfim, que mostra para as pessoas que o pensar, o meditar, a inteligência nos torna melhor, né? Eu indicaria muito aquelas doses de sabedoria do Sergi Anjo. Não sei se, o que você tem aí para sortear? Ou você vai sortear o que eu indicar? O que tu indicar é Eu acho que você devia sortear aqueles. Deixa eu pegar ele aqui. Eu tenho ele aqui para te a mostrar. vida Peraí. intelectual, não. Não, outro. É um. Esse aqui, eu acho que as pessoas estão precisando desse aqui, ó. O azul, o verde, a capa. Chama Ah, Recolhimento. 10 minutos por dia de cultura espiritual. É do Sertiante, que é do autor da Vida Intelectual. Esse é o livro que as pessoas deviam ler do Sertiante. Não é para sair lendo a Vida Intelectual. Está lendo a Vida uhum. Intelectual, você está lendo o livro errado. A Vida Intelectual é para mim. É para mim, por quê? Porque faz 30 anos que a minha vida é essa. Então, quando eu abro o livro do Sertiante, eu choro. Eu choro porque eu vivo aquilo cotidianamente. Eu choro mesmo, assim. Eu me emociono. Não tem uma vez que eu não abro assim, um parágrafo e não choro. Tem uma parte do livro que eu usei até para fazer uma aula no formato de testemunho, que foi o momento que eu percebi que sem vida espiritual a minha vida intelectual estava incompleta, né? E quando eu li, eu percebi sozinha. Quando eu li no Sertiange, eu fiquei muito emocionada, porque eu tinha chegado àquela conclusão. Então, o livro do Sertiange é uma espécie de ombro amigo das pessoas que fizeram aquelas experiências, né? Entende? Esse aqui não. Esse aqui é para que as pessoas entendam a importância do meditar para que a gente se torne melhor. E o que ele faz aqui nesse livro, que chama Recolhimento? São capítulos muito curtinhos. E nesses capítulos curtinhos que você lê em 10 minutos, por exemplo, ele fala sobre recolhimento. O que é o recolher-se, né, para ficar consigo mesmo? O poder da ideia, meditação matinal, olhar espiritual, a vida em plena luz, a arte de viver, o chamado divino, que é a vocação, o risco, o fim último, o mistério interior. Tem uma série de reflexões breves que qualquer pessoa, muito acessíveis, qualquer pessoa lê e pensa. Lê e pensa. Lê um desse por semana, entendeu? Por quê? Porque as pessoas precisam recuperar mesmo. Elas precisam ter uma relação íntima com a expansão e com o aumento da própria inteligência para parar de ter medo da inteligência e para parar de olhar com raiva para pessoas inteligentes. Olha com admiração. Né? Olha, em primeiro lugar, porque, enfim, a inteligência nos torna melhores, né? É isso que eu quero dizer. A inteligência não nos torna piores, a inteligência nos torna melhores, né? E o brasileiro pôs na cabeça que não precisa. Não precisa tanto, eu já estou bom como eu estou. Não, a gente sempre pode melhorar. E aprimorar nossa inteligência nos ajuda a nos aprimorar como pessoas. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que esse livro aqui é um dos melhores lançamentos do ano. Anotado. É Eu vou fazer a uma regrinha. joia. Eu vou botar o cardzinho com a imagem do livro, vou escrever a regrinha ali e Tá, depois vou sortear e vou marcar ali, vou mandar direto para a pessoa da livraria lá da professora, né? A professora tem uma livraria tá. também, Bruna Torlai, é do SEDET, né, professora?
Tem na minha livraria porque saiu pela Quirion esse. Mas, ó, eu não estou divulgando porque tem na minha livraria. Se não tivesse, eu ia Não, tem divulgar que também. qualquer Porque lugar isso esse aí. Tem, livro... tem vários Não, lugares. porque... Sim, mas porque compra na Amazon, compra onde você quiser. Mas esse É. livro é um livro para Para você quem quiser perder. comprar, fica à vontade. Assim, eu vou sortear porque eu me comprometi como furo do alfinete a incentivar também, né? Essa... Não adianta eu falar aí e não incentivaram. Então, assim, eu tenho também aqui os meus livros, eu leio. Até estava brincando esse dia com um amigo que vai estar aqui, o Vitor Nakamura. Ele fazia parte lá do Contra Acadêmicos, acho que a professora conhece também, né, o pessoal? Conheço, conheço, conheço. Ele. Eu estava falando para ele, cara, já parou para pensar? Eu tenho uma biblioteca, beleza? Antigamente era vaidade e orgulho. Hoje revela o tamanho da minha ignorância. É, não, mas a biblioteca sempre é o tamanho da nossa ignorância. A minha é enorme. É do tamanho da minha ignorância. Eu olho para ela e baixo a cabeça, entendeu? Agora, esse livro Recolhimento, quem abrir esse livro perde o medo da filosofia. Por isso que eu vou deixar ele indicado. Quem abrir esse livro perde o medo da filosofia. Sertiange, não leia a vida intelectual, mas leia Recolhimento. Esse é o Recolhimento. livro que ele escreveu para as pessoas que estão em busca de começar, de entender o valor da inteligência. É esse, não é a vida intelectual. A vida intelectual é para velho de guerra. Esse aqui é para todo mundo. Tá? O pessoal aí das bolhas está indicando o livro errado, meu Deus do céu. É esse aqui. Tá? É a graças a Deus. Obrigada, Kirion, por É ter muito bom. publicado. Até porque a gente às vezes almeja algo lá sem ter passado pelo meio, né? Vou botar assim, né? Então, Não vamos queimar etapas. Eu falo para os meus alunos. Hoje, sabe o que eu levei para um orientando meu, que faz uma monografia sobre a teoria da guerra justa? Ele estuda a monografia dele, de conclusão de curso, está no segundo ano ainda, mas ele é um aluno muito bom, então ele já está trabalhando. É sobre a teoria da guerra justa. São 3 capítulos e tal. Hoje, que livro eu levei para ele na orientação? Eu levei O Engenheiro do João Cabral de Melo Neto. Por quê? Porque eu falei assim, ó, filosoficamente, seu trabalho está bem estruturado, os capítulos estão mesmo, mas você está com uma dificuldade aqui, que todo brasileiro tem, que é a dificuldade de ter consciência das palavras. Você não tem consciência das palavras. Você não entende o peso que tem cada palavra que você está usando. Em filosofia, cada palavra veicula um conceito. A gente tem que pensar nas palavras que a gente usa. Então, seu desgraçado, agora você vai ler poesia. Você vai ler até o final do ano. Eu não quero que você vai fazer nada nessa monografia. Você não vai mexer nesse negócio. Você vai ler poesia, você vai conviver com o João Cabral de Melo Neto, porque você é sintético igual ele, você tem um espírito parecido. Você vai ler poesia, você vai refinar sua capacidade de manejar o verbo. Depois a gente volta a conversar, entendeu? Então, assim, não podemos queimar etapas. Cada componente na formação de uma pessoa é importante. Não queime etapas, não queime etapas. Faça aquilo que você está precisando no momento que for o seu. Todos os momentos são bons, você não precisa estar lá no topo. Vai devagarinho. Fico lembrando quando eu tinha 18, 17 anos. Eu tive essa paciência, Hugo. Eu tive essa paciência. E aí hoje eu consigo expor a metafísica. Porque eu tive essa paciência. A primeira vez que eu li, eu tinha 19. Fui, não desisti, insisti, fiquei lá e li o autor tal, o outro, até entender. Demora 20 anos, demora, mas tudo bem, uma hora você vai entender. Vai e a devagar história e é uma aprenda. história, é uma história de uma vida, né, professora? É uma história de uma vida. O Giovanni Reale, que produziu uma edição da Metafísica, que torna a Metafísica de Aristóteles compreensível para nós contemporâneos, para nós dessa época. Ele produziu uma edição material que nos permite acessar esse saber. Porque por outras edições não dá, é a dele, tem que ser a dele. A dele tem o comentário, tem a introdução, tem tudo o que precisa ter uma edição para que essa obra-prima seja acessada por nós. Ele demorou 40 anos, Hugo. Aí vem um menino que abriu o Instagram e lê 4 livros, e ser professor. O Giovanni Reale foi o maior professor de filosofia antiga da Europa no século XX. E ele teve humildade de demorar 40 anos para entregar uma edição boa da Metafísica de Aristóteles. Por que a gente quer para amanhã? Para que a gente quer para amanhã? Entendeu? Calma. Eu, Calma. eu posso dizer assim que é uma honra, professor, porque quando eu pensei no furo do alfinete, é a história da minha vida, vamos dizer assim, né? O furo do alfinete, o que é? Ele se transformou num projeto terapêutico, mas ele tem esse tripé terapêutico, filosófico e metafísico, né, por assim dizer,
que apontam para essa direção, porque um dia eu enviei o e-book para uma pessoa, ela disse, que legal isso que está escrito aqui. Eu disse, não, foram as perguntas que eu me fiz ao longo da minha vida. Então, assim, né, a vida que não é analisada não vale a pena ser vivida, como diria, né? Exato. Como Então, Sócrates dizia, né? então, quer dizer, a gente precisa pensar sobre a nossa própria trajetória, né? E quando a gente se conhece melhor, é como se partes daquilo que já está dentro da gente, que foi colocado por esse princípio da eternidade, do valor da hierarquia, que aponta para essa direção, né? Vai se manifestando, vai se revelando, né? Revelarem, né? Ou religarem, né? Por isso o papel da religião que a professora acabou de falar, sobretudo, né? A tradição, né? Por assim dizer, né? Milenar, não veio do dia para a noite. Os caras chegam hoje, querem inventar roda, querem já, né? Não tem o A pingo de bom. modernidade é um pouco isso. A pós-modernidade é o pior, né? Você não quer nem inventar roda, você tira uma foto da roda e fala que está reinventando. Então ainda é pior, é uma deterioração. Os modernos querem inventar roda, mas pelo menos eles estão usando, eles pilham os antigos que criaram a roda e recriam, fazem um design mais moderno. Arrochado. Enfim, eles, o problema é que a roda moderna não tem finalidade, né? Os antigos entendem o papel do propósito, os modernos perdem. Aí vai ter que ter um movimento existencialista e um monte de consultório, pessoas como vocês, para pôr a alma das pessoas no lugar, porque os modernos tiraram o propósito da filosofia, o pessoal enlouqueceu mesmo, né? Enfim, aí o pós-moderno é pior ainda, ele tira uma foto da roda e vende como roda, né? Então, isso é uma roda, eu estou falando que é uma roda. Puxa vida, tem certeza. Parece só uma imagem. Não, não, mas é. Eu estou dizendo. Então é isso, né? A gente, enfim. Mas eu acho que o problema do Brasil maior, o nosso problema, é falta de amor pela inteligência. A gente não entendeu ainda o valor dela numa vida. E aí a gente sai queimando etapa porque a gente não entende o valor dela. E quem entende o valor dela é de uma forma egoísta e é de uma forma vaidosa. É como adorno da personalidade. Puxa, olha eu aqui. Puxa, como eu sei. Não, entendeu? Então, Leite acho que a de gente deuses, né? Como diz o Sibilo da Serpente, né? Porque adula, né? porque adula, e ai, olha como eu sou, olha quantas coisas eu sei. Não, não sabe nada, meu filho. Você só diminuiu um pouquinho sua ignorância, que é infinita, né? E, e essa é a coisa mais valiosa que você pode saber. Que você nunca vai saber tudo e que você nunca vai saber lá muita coisa e que você precisa, no mínimo, diante do mistério, que ofusca a nossa visão, o mistério faz parte da estrutura da realidade também para nos mostrar nossa limitação. Não fomos nós que criamos o mundo. Por isso a gente não pode substituir o real. A gente está nele, a gente é parte dele, e para nos compreendermos é preciso que a gente esteja reconciliado com ele. Essas meditações todas, Hugo, pô, sem isso como é que a gente vai viver? Então vamos parar de achar que inteligência é uma coisa ruim, entendeu? É uma coisa muito boa. Uma coisa que nos torna melhores. Uma coisa que nos torna mais humildes. Pessoas inteligentes são humildes de verdade. As arrogantes são burras, no fundo. Arrogância e burrice são lados da mesma moeda. Interessante que eu estava conversando com um amigo para não tomar mais seu tempo precioso, que Imagina. teologicamente falando se discute qual foi o pecado de Lúcifer, né? Que na verdade é a soberba, né? É o pai dos pecados. Né? E aí eu não vou especular, porque aí tem gente fera falando sobre isso, mas assim, uma vez eu vi de um rapaz falando que me chamou a atenção, ele assim, qual foi o pecado de... O que aconteceu para ele poder alimentar na mente dele que ele seria capaz de fazer pretensamente um reino acima de Deus, ele dizendo, né? Isso é interessante essa questão, eu nunca parei para pensar, porque ele era bonito, porque tocava lá, fazia o rock, como diz o Zé Cabaleiro, o cara mais underground, que ele canta lá a música dele, mas ele dizendo que ele tinha uma parte que era o seguinte, ele ia até a presença de Deus, ele recebia um conhecimento da glória de Deus, de como Deus criava as coisas. E por receber uma parte do conhecimento da glória de Deus, ele se achou na pretensão de construir o seu próprio reino. Então Deus Incrível. revelou os códigos para ele de como Deus faz certas coisas. Vamos botar assim, né? Palavras são símbolos, né? Símbolos são códigos que geram as coisas, que criam como Sim. se fosse um pacote zipado de informação que vai abrindo, né, o entendimento. Tanto que a diferença entre nós e os anjos, o estudo que eles fazem, é que o anjo consegue esgotar, em uma certa Sim. medida, as possibilidades, né, das É escolhas. são inteligências, né?
porque é pura inteligência, né, por assim dizer, e por isso que ele é réu confesso de pecado, porque ele pagou para ver, ele sabia que ia ser aquele o fim dele. Eu pago para ver. E aí aquilo engendrou, né, o afastamento da realidade e gerou o orgulho, porque a soberba e o orgulho te distancia da realidade, né? Sim, A sim, humildade te sim. conecta com ela, como tu falasse, né? E E aí, Jesus como fala, né? você fala. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Não há descanso, como o Santo Agostinho fala, enquanto a minha alma não repousar em ti, né? Tarde te Não, amarei. não, enquanto ela for meu umbigo, não há descanso. Eu sou um neurótico, eu sou um desgraçado, eu sou um revolucionário e eu ainda dou tiro nos outros. É um negócio muito cruel, porque se sua alma não está calma, não tem repouso, você vai espalhar o caos, que é o seu interior, né? Se o seu interior é caos, a sua relação com o próximo vai ser de caos e destrutiva, né? Mas olha só, eu queria fazer só uma ponta, sem querer te cortar, que a doutora Salih aqui, também como Claro. professora na formação, ela trouxe uma questão aqui que eu queria que, de repente, me ajudasse a esclarecer para ela. Porque os dois mandamentos, eles sintetizam isso. Ela está falando aqui, ó, mas a vida só tem sentido se pudermos promover soma por onde passamos. É ser luz na vida de outras pessoas e também permitir-se crescer. Só que dá a entender essa fala dela, me corrija se eu estiver errado, que isso está muito centrado no ser, nele mesmo. O homem encerrado em si mesmo. Né? Todo mundo... Não, eu acho que eu entendi o que ela quer dizer, porque eu estava falando que a gente tem de valorizar a inteligência, a inteligência nos torna melhores, né? Mas veja só, para você ser luz para o próximo, você tem que primeiro ampliar sua luz interior. E a ampliação da luz interior passa por uma clareza quanto ao real, senão a gente não consegue somar. A gente não consegue espalhar ordem, a gente não consegue ter um fator de ordenação, um fator de luminosidade, entendeu? Você quer ser sal da terra, luz do mundo, você precisa começar por você, né? E eu acho que voltar as costas à nossa inteligência, algo que Deus nos deu para alguma coisa, ele não fez a gente inteligente para nada, é de uma ingratidão muito violenta. E pior, usar a inteligência para alimentar o orgulho e não para se aproximar do bem e não para estar em Deus, é de uma perversidade absurda, porque você só vai se destruir com isso. Porque isso é negar o real, mas você é par do real, então você está se autodestruindo, sem perceber. Né? Então, quando eu falo que a gente precisa realmente admirar a inteligência, eu estou dizendo por quê? Porque a inteligência é aquilo que nos permite ser luz no mundo. E a inteligência, eu não estou falando de erudição, estou falando de visão do real tal como ele é. Né? Coisa que o Pai Nosso ensina. Entendeu? Não precisa estudar Aristóteles necessariamente. Mas você precisa entender o que aquela oração está te comunicando. É coisa mais profunda do que parece. Tá bom então, professor. Eu sou grato, Tudo sou bem. você mesmo, né? Pela sua disposição, né? O seu tempo. Obrigado por quem esteve aqui, interagiu, não deu de olhar as respostas de todo mundo. Ah, eu entendi, ó. Obrigada, viu? Ela falou que eu entendi o espírito da coisa. Não, beleza. Ótimo. Porque as pessoas, elas também aqui, ela fala longe do ego, né? Porque, na verdade, o ego, É, ele existe, ele é real e o ego, ele tem que ser educado, na verdade, né? Não longe, não tem que sim. botar ele para longe, ele tem que ser educado, tem que se submeter à vontade, que é a força mais poderosa do universo, né? E iluminado pela inteligência do espírito, vou dizer assim, a inteligência, a razão sendo iluminada, né? Por essa busca que a professora está falando aí, né? Porque senão a gente cai naquela. Me corrija se eu estiver errado, professora. A religião do homem lá do Orlando Fedeli, o antropoteísmo. O homem é o seu próprio. Né? É, a religião antropocêntrica a gente já tem e a gente viu o que ela virou, né? Ela não ajuda muito. Ela não ajuda muito. Eu brinco, eu não gosto de falar isso em público. Eu falo isso muito mais em salas fechadas, mas todo evangélico que estuda mesmo, que fala, que volta para os primeiros padres, acaba percebendo que o cristianismo é inseparável do catolicismo. De verdade, isso acontece mesmo, né? E eu não estou dizendo que, não estou querendo de modo algum incitar ninguém à intolerância, pelo amor de Deus, não. Não é catequese Mas nada que ela está falando. É por convicção. Ela foi lá, viu a é um evidência fato. material dentro da história, da estrutura da Ela realidade. vê, ela entende, todos eles vão ler a patrícia que eles entendem que o que eles estão falando é que o catolicismo ainda
vive, né? É o que dentro da religião católica a gente vive, é o que está lá desde o começo, né? Então, é isso, a reforma transformou o cristianismo em uma religião antropocêntrica. O cristianismo só tem sentido sendo teocêntrico. O catolicismo é teocêntrico. Deus é o centro da nossa vida. A reforma protestante transforma o cristianismo numa religião antropocêntrica. Nós somos o centro de tudo e Deus olha para nós, por isso que tem essa questão dos poucos escolhidos, etc. É muito complicado, né? Se você está falando essa reforma, ela produziu uma mudança de mentalidade muito profunda que depois se propagou em formatos laicos, né, de antropocentrismo. Então esse é um outro problema aí, mas aí você chama o Bernardo para discutir, que essa é a área de estudo dele. Até um pouco antes, lá do Ockham, né? Lá do Guilherme de Ockham também, que já faz uma Não, história. sim, mas o Lutero é o camista, né? É o E, camista, por isso que acontece aquilo. e aquela porcaria do livre-exame, né? Cagou tudo, né, professora? Então, são tantos componentes, né? Então, Mas o livre exame, né, é um negócio complicado, é um negócio bem complicado e é uma forma de orgulho também. professora, eu acho que a gente ia até meia-noite, deixa essa aqui, né? Mas Não, mas eu 9h30, eu já tô, você vê que eu já vou ficando meio todo, 9h30 em geral eu tô na cama contando a história do meu filho. Eu não faço as coisas muito tarde não, mas foi um prazer estar aqui com você, né, vou dormir, amanhã eu vou até deixar o convite, amanhã no meu canal eu vou receber um aluno do Olavo que escreveu um livro dele muito interessante, o Guia depois da Filosofia. ele passou aqui. É, ele passou aqui, o Honoré? Ah, Isso, que legal! né? Que bom! O livro dele é ótimo. O livro dele é ótimo. O livro dele é ótimo. Ele pegou todos os tópicos do Olavo, explicou com uma O livro é bem escrito, não tem erro de regência. Obrigado, Honoré, por escrever bem, por ter lido a literatura que o Olavo te fez ler. O livro não tem, ele é bem escrito, tá? Sabe aquela coisa bem escrita que você lê gostoso, assim, sem truncado, sem nada. Super bem escrito, então faz jus. É uma homenagem bonita que ele faz para o Olavo. Uma homenagem bonita. Então eu vou divulgar o livro dele, porque parece que ele não teve muita sorte com os influencers aí, né? Porque a direita ela está precisando fazer um exame de consciência sobre para onde ela quer ir. Urgente, urgente. Está precisando fazer, está precisando parar de falar de caridade e praticar um pouquinho mais. Né? Isso aí, amanhã eu vou estar com ele às 11 no meu 11, canal. canal do YouTube. Do YouTube. Do YouTube. Eu Isso vou aí. deixar depois aqui as informações também para vocês das redes da professora. Segue lá, ela também tem, lá no link dela da bio, ela tem o curso. Professora, lá eu vi que tem umas amostrinhas gratuitas lá, né? Quando a gente entra lá, não tem? Onde? No... Ah, é que eu tenho uma página na Hotmart, chama Escola de Filosofia do Dr. Lai, todos os meus cursos estão lá. E acho que a primeira aula de cada curso você assiste gratuitamente para ver se o curso te interessa, porque a primeira aula é sempre uma apresentação do que virá, entendeu? Então, obviamente, que a primeira aula, que é uma apresentação, é para a pessoa ver. Eu não faço vídeo de venda. Eu faço uma apresentação e eu deixo ali aberto para a pessoa ver se realmente interessa. Eu não quero clientes, eu quero alunos. Eu não quero clientes, quero alunos. Tá? Eu tenho um grupo de WhatsApp, a pessoa pode me fazer uma pergunta que ela quiser. Se eu precisar gravar um áudio de 10 minutos para responder, eu vou gravar. O que eu faço para os meus alunos do presencial, eu faço para os meus alunos do digital, de verdade. Eu tenho um aluno que me manda às vezes texto. Aliás, faz tempo que eu estou falando texto dele. Não tive tempo ainda. Então, assim, eu atendo mesmo, né? Eu gosto, eu gosto de formar as pessoas, porque eu, eu tive pessoas que me ajudaram. Pegar na E mão essas pessoas contigo, né? foram importantes na minha vida. E eu sei que eu não teria chegado onde eu cheguei se não fossem elas, né? Então eu sei que as pessoas que estão começando, elas precisam de uma ajuda. Aí eu estou fazendo o que fizeram por mim antes, né? É isso. E o que eu gostaria que tivesse feito por mim, mas eu não fizeram, eu também faço pelos outros, porque a gente tem que fazer pelos outros, que pô, isso teria me ajudado, então isso eu faço também. Né? Então, a gente não tem que lamentar o que É. aconteceu conosco. A gente tem que fazer o que a gente não viveu. É uma forma de viver, mas dando, não recebendo. Professora, a frase do meu professor da formação, professor Arthur Schumann, um abraço para ele. Ele tem uma frase assim que eu não sei se ele leu, se ele ouviu, se ele teve um Ele é insight. ótimo, o Arthur Schumann é ótimo. Ele diz assim, ó, por não ter encontrado
que eu gostaria, tornei-me aquele pelo qual gostaria de ter encontrado. Olha aí que perfeito. É isso. Pô, tá aí, ó. Fácil, né? Riqueza, né? Um abraço então a todos, né, professora, mais uma vez pela disposição. Durante esses próximos dias aí vou estar divulgando também o conteúdo da professora, as regrinhas ali do livro que vai ser sorteado lá na livraria da professora que ela indicou, o recolhimento, né, do CETILAN. E mais uma vez, ó, agradecido, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua saúde, a sua família, né? Sabedoria, coragem e saúde, né? Para prosseguir na sua caminhada gerando frutos, né? Que esses frutos no final repercutam aí para a eternidade, né? Apontando para essa direção e ajudando as pessoas a se conhecer melhor a cada dia. Muito obrigado pela confiança, né? Hoje a gente sabe que vive um mundo de incerteza, onde, sei lá, tem tanta coisa acontecendo aí, né, professor? Mas eu sou do tipo que eu realmente eu não falo da boca para fora. As piores coisas pelas quais a gente passa, a gente tem que ser grato. A gente não pode ser ingrato a gente não pode ser ingrato com relação aos nossos sofrimentos, porque eles nos moldam também. A gente não seria quem a gente é sem eles. Então as pessoas têm que parar de ser mimadas e elas têm que ser gratas ao conjunto de experiências da vida que estão aí para nos ensinar. Deus às vezes tem que dar tapa porque a gente é duro de aprender. Às vezes eu tomei umas pancadas difíceis na cabeça, porque eu estava merecendo, entendeu? Estava sendo mal criada. O que, que o pai faz quando o filho está sendo mal criado? Ele dá uns tapas para ver se a pessoa acorda. Então é isso. Né? Às vezes, se a gente está sofrendo, se a gente está tomando paulada, é uma forma de Deus tentar acordar a gente para a vida, é só isso. Então vamos valorizar tudo isso que nos conduz ao aprendizado e, em vez de ficar voltando as costas e se comportando igual criança birrenta que a gente ganha mais. Né? Vamos aprender, compreender. Tá bom? É isso que eu tenho para dizer. E é isso, boa noite. Obrigada, viu? Tá bom, então, um abraço a todos. Professora, mais uma vez, fiquem com Deus aí, uma boa noite. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau.